Aleluia. Boa noite, igreja. Muito bom pregar para a minha família. Hoje vai ser uma pregação para a família, né? Que eu estou vendo aqui o rostinho dos queridos, todos amados. Desejo a você também que nos assiste através do nosso canal do YouTube, a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento. Então vamos lá, gente. O Senhor hoje pediu para tia Ana ministrar aqui ao coração da igreja sobre o Espírito Santo de Deus. E é um tema complexo, de muita fundamentação teológica, mas o objetivo aqui nessa noite é que nós possamos mergulhar na Escritura, mergulhar em alguns trechos da palavra e que nós possamos sair daqui cheios do Espírito Santo de Deus até transbordar. Tenho estudado bastante sobre a Trindade e nessa busca o Senhor tem me levado a mergulhar muito nos estudos sobre o Espírito Santo de Deus. E eu estou bem convencida de que quando a gente tem uma compreensão exata sobre o que é o Espírito Santo de Deus, a ação dele na nossa vida, como ele se manifesta, a gente tem uma mudança radical da forma como nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, o Espírito Santo de Deus, eu diria que é o maior presente que o Pai, o Abba Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso poderia ter deixado para nós. Porque Ele é a conexão direta, Ele é o próprio Deus entronizado em nós. E essa pregação de hoje pretende discorrer sobre isso em alguns dos seus inúmeros aspectos. E aí eu quero te falar que você conhecer sobre o Espírito Santo traz clareza sobre o seu propósito na terra, sobre o meu e o seu propósito, também como nos dá um vislumbre sobre a eternidade, que é parte do DNA de Deus em nós e para onde nós devemos mirar o nosso olhar. Amém, igreja? Então, assim, eternidade, que é o DNA do Senhor, que é o nosso DNA, e é para onde nós devemos olhar, para a eternidade, para as coisas da eternidade, para tudo que é substância do eterno. Todo o restante é o resto. A eternidade é o que importa para nós. E o Espírito Santo é esse mecanismo que nos molda e nos leva para esse olhar de eternidade. Amém? Então, hoje nós vamos tratar sobre o Espírito Santo de Deus e a ação dessa pessoa em nós, cristãos, alcançados pela verdade do Evangelho. Antes é importante a gente fazer uma introdução sobre um fundamento doutrinário. E aí, porque às vezes a gente fica muito confuso, e eu falei assim, deixa eu falar um pouquinho para a igreja, porque muitas vezes eu fiquei super confusa e eu gostaria muito que alguém tivesse contado para mim antes de fazer qualquer aprofundamento. Então, eu trouxe aqui um pouco de fundamentação doutrinária sobre o mistério da Trindade. E é um mistério mesmo, porque não existe nem essa palavra na Bíblia. Se você procurar, não está lá escrito Trindade. O que a gente tem é uma série de conceitos, né, apresentados pela palavra de Deus que nos leva ao entendimento sobre a Santíssima Trindade, sobre o mistério da Trindade. Então, antes de começar a falar do Espírito Santo, eu quero falar da Trindade, da qual o Espírito Santo faz parte, da qual essa pessoa, essa persona Espírito Santo faz parte. Então, como eu falei para vocês, não consta esse termo na Bíblia, mas o conceito é apresentado pela palavra em muitos trechos. E o que seria a doutrina da Trindade? Aqui, gente, a gente vai trazer só um conceito para dar um pouco de clareza para nós. Porque existem várias vertentes, existem vários estudos teológicos sobre a Trindade, mas eu vou me ater ao que nós batistas acreditamos, que é exatamente de que existem três pessoas, Pai, Filho
e Espírito Santo, e cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus. Então, assim, às vezes parece confuso, né? Existem 3 pessoas eternamente, né? Deus existe eternamente como 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente Deus, porque possui os atributos de Deus, mas nós falamos de apenas um Deus. Então, nós não somos politeístas, nós somos monoteístas. Nós só adoramos ao único Deus, o Deus verdadeiro. Amém? Trata-se de uma revelação de Deus sobre si mesmo, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Um só Deus, uma só substância e 3 pessoas distintas. Vamos às Escrituras. Diz assim a palavra de Deus, e a gente vai olhar a Trindade sobre uma perspectiva do Antigo Testamento. Gênesis 1:1. Diz assim a palavra: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Na transliteração, quando a gente faz a tradução desse trecho bíblico para o hebraico, eu vou pegar só esse comecinho mesmo. Bereshit bara Elohim. O Bereshit é no princípio. Bará é o verbo e Elohim é Deus. Bará, este verbo, ele está no singular. E Elohim está, o nome usado para Deus, no caso é Elohim, e ele está no plural. Então, o que a gente quer dizer aqui? Que aqui é uma evidência da Trindade. Por quê? Porque a criação foi feita pelo deuses, no plural, e não Deus. Deuses, no caso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, como a gente acredita na Bíblia, que é inerrante, que não falha, a gente já sabe que desde o princípio, Deus criou. Mas Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Então, assim, isso é muito importante para o nosso entendimento. No Antigo Testamento tem várias menções à Trindade, escondidas ali, decodificadas, que a gente precisa mergulhar, mas a gente vai falar aqui especificamente desse trecho de Gênesis, que fala sobre, no princípio, Deus criou, e esse Deus, essa palavra usada para mencionar Deus no plural, dando essa ideia das 3 pessoas distintas e uma só substância, que é o único Deus. Indo para o Novo Testamento, a gente pegou aqui Efésios, no capítulo 4, dos versos 4 ao 6. Diz assim a santa palavra: há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Ou seja, essa palavra espírito, se você olhar na sua tradução, ela vai estar com letra maiúscula. Então você já sabe, porque espírito, se você estiver lendo no grego, como é o caso da língua original do Novo Testamento, esse espírito aí vai remeter ao pneuma, né? Então ele pode estar tanto com letra maiúscula como minúscula, e ele vai ter lá o sentido do pneuma. Mas o maiúsculo, o tradutor já está te dizendo, é o próprio Espírito Santo de Deus. Então você vai ver, espírito com letra minúscula, está falando do nosso espírito, qualquer outro espírito. Espírito com letra maiúscula, você já sabe que é o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes, quem traduz a Bíblia coloca Espírito do Senhor, Espírito de Deus, para ajudar a gente que está lendo. Mas é muito importante a gente reconhecer isso. Então, aqui nessa parte, a palavra faz uma referência ao Espírito Santo de Deus, que une os crentes em um só corpo. Depois, no versículo 5, ele fala: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Esse Senhor aqui, na tradução, é o Curios, que faz menção ao Messias. Então, aqui é a indicação de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Referência ao Deus Pai, que está sobre tudo e sobre todos. Então, aqui, mais uma vez, uma referência à Trindade. No Espírito, no Filho e no Deus Pai.
Outra menção que e antes da gente entrar na última menção que a gente vai fazer aqui sobre a Trindade, para a gente reforçar esse conceito de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, uma só substância, 3 pessoas distintas, um só Deus, é para a gente ter cuidado, porque às vezes a gente gosta de pegar uma ajudinha, né? Por exemplo, a gente fala que a água o Espírito Santo é mais ou menos como a água e os seus 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Tem que ter cuidado com isso para a gente não falar uma bobagem, uma heresia. Porque ali a gente está falando de uma única substância. E aqui a gente tem 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é muito importante. Muita gente usa também do sol, que é o astro, Jesus, que são os raios, e o calor é o Espírito Santo. Só que, assim, é interessante para a gente conseguir entender a diferença das pessoas. Mas se você for a fundo, você vai entender que ele vai fazer parte de uma coisa única. E não de uma distinção dessas 3 pessoas, porque eles são distintos mesmos, né? Então, tem muito dessa questão quando você começa a estudar, você mergulha muito sobre isso. Teólogos que acreditam que é só um Deus com manifestações, nem sei, não é exatamente isso que eu quero falar. Mas o que importa a gente entender é que é o que eu acredito muito, que Agostinho de Hipona fala bastante. É uma só substância e 3 pessoas distintas. É fácil de entender? Não é fácil de entender. Por isso que tem um monte de doutrina que explica sobre a Trindade, mas a gente não tem ninguém que vai bater o martelo e dizer assim, é como se eu dissesse, não existe uma dispensação de Deus para nos explicar completamente o que é a Santíssima Trindade. Então a gente se apega no que a gente vê na palavra, que existe um Deus que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. Eles são diferentes entre si, mas fazem parte de uma mesma substância de um único Deus. Lá em Mateus, no capítulo 3, nos versos 16 e 17, que essa passagem é maravilhosa também para explicar para a gente essa distinção entre as 3 pessoas da Trindade, diz assim a Santa Palavra: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: este é meu Filho amado, em quem me agrado. Quando Jesus foi batizado, os 3 membros da Trindade realizaram ações diferentes, o que nos levam a crer que são realmente pessoas distintas. O Pai fala do céu, o Deus Filho é batizado, depois ouve a voz de Deus Pai do céu, e o Espírito Santo desce do céu para pousar sobre Jesus e capacitá-lo para o seu ministério. Amém, igreja? Ficou claro? Porque isso, às vezes, até quando a gente está dando aula para as crianças, a gente precisa usar esses recursos. Mas é por isso que é tão importante o estudo da palavra, para a gente entender que a gente realmente faz parte da nossa doutrina esse fundamento sobre a Trindade, sobre a Santíssima Trindade. Bom, fomos instruídos sobre a Trindade, sobre um Deus que é eterno e que coexiste em 3 pessoas distintas, que são parte de uma mesma substância. Agora nós vamos refletir um pouco, só um pouquinho, sobre a obra do Espírito Santo. Nós vamos explorar como nós podemos ser cheios desse Espírito Santo a ponto de transbordar. E olha que coisa linda, gente, a Sagrada Escritura. Deus, ele manifestava a sua glória de diferentes maneiras. E aí a gente vai lembrar algumas das manifestações da glória de Deus, né? Do que a gente chama de teofania, que é a manifestação perceptível de Deus, e a gente vai recorrer a isso lá no Antigo Testamento. Olha só o que a palavra nos fala. Uma dessas manifestações da glória de Deus no Antigo Testamento, manifestações visíveis, perceptíveis aos seres humanos. Sarça ardente,
quando Deus aparece a Moisés em uma sarça que queimava sem se consumir. A coluna de fogo e nuvem, onde Deus guiou o povo de Israel pelo deserto através de uma coluna de fogo à noite e a nuvem durante o dia. A visita a Abraão, quando Deus aparece a Abraão na forma de 3 homens antes da destruição de Sodoma e Gomorra, Gênesis 18. A luta de Jacó com Deus, quando Jacó lutou com um homem misterioso que depois foi identificado como Deus, Gênesis 32, 24 a 30. Então aqui a gente tem algumas das manifestações da teofania aqui explícita no Antigo Testamento. Depois, a manifestação da glória de Deus vai vir através de quem, gente? Quem? O próprio Jesus. O próprio Jesus é a presença manifesta de Deus entre os homens. E, depois que Jesus subiu, o Espírito Santo é o principal agente de manifestação da presença da Trindade entre nós. Amém, igreja? Aqui eu queria que vocês pudessem repetir isso junto comigo. A gente olhou, viu mais ou menos aqui um pouco do que era a manifestação perceptível, visível de Deus lá no Antigo Testamento. Depois vem Jesus Cristo e o próprio Deus habita entre nós. O Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Depois o nosso Deus sobe e o Espírito Santo é o principal agente da manifestação da presença de Deus entre nós. Amém? E aqui tem algumas coisas que a gente destacou aqui sobre as características do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força cósmica. O Espírito Santo não é matéria. Apenas o Filho Jesus tem dimensão material. O Espírito Santo é uma pessoa. Sim, uma pessoa. O próprio Deus. Ele apresenta todos os atributos incomunicáveis de Deus. Ele é eterno, ele é onisciente, ele é onipresente, é onipotente, assim como o Pai e o Filho. O Espírito Santo, ele tem sentimentos, ele pensa, ele tem afetos. Às vezes a gente pensa que Jesus... Deixa eu ver se eu consigo falar isso de uma forma didática. Às vezes a gente pensa que Jesus, ele é mais sensível do que o Espírito Santo, porque ele foi homem, ele se parece com a gente, né? Mas, gente, o Espírito Santo, se a gente pudesse categorizar a sensibilidade, o Espírito Santo sente todas as coisas. Todas, ele sente, ele geme, ele chora, E isso é muito importante para nós. Porque às vezes a gente acha que o Espírito Santo é uma força cósmica. É um negócio que eu não vou conseguir nunca, eu não vou atingir, ele não vai me preencher, eu nunca vou ser uma fonte de habitação desse Espírito Santo. Engano de Satanás. Todos nós, a partir do momento que nos arrependemos, nós somos morada. Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu me arrependo. Eu deixo todos os meus pecados. Eu quero me converter a Ti, Senhor. Meu coração quer se converter a Ti. Eu quero ser santo. Eu passo a ser um local de habitação do Espírito Santo de Deus, que é essa pessoa que sente, que pensa. O Espírito Santo é sensível, por assim dizer. O Espírito Santo é uma presença ativa no mundo, em especial na igreja. Olha o que Salmo 139, nos versos 7 e 8, nos fala. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Espírito de Deus com E maiúsculo. Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Olha lá, gente. Olha lá. Esse Deus é a presença ativa. Esse Deus que é Espírito Santo é a presença ativa. E é um presente para nós, para a igreja de Cristo.
Se você puder, abre sua Bíblia no livro de Atos, ali no capítulo 2, esse trecho que é muito conhecido nosso. Também uma manifestação poderosa, a primeira manifestação aos apóstolos e à igreja do Espírito Santo de Deus, aonde nós temos lá a partir do verso 2, de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Mais uma vez, o Espírito com letra maiúscula, pneuma, Deus os capacitava. E aqui não tem nada a ver com você começar a falar em línguas estranhas. É mais do que isso, é sobre receber o Espírito Santo de Deus. E aí a pergunta dessa noite é, eu sei que essa palavra ativar está meio nesse negócio de coaching, né? Tudo não sei quantos passos para ativar, não sei o quê. Busque uma ativação instantânea, se ative. Power Rangers, né? Mas, por assim dizer, eu vou dizer, mas como é que a gente ativa essa presença em nós? Como é que a gente fica cheio desse Espírito até transbordar? Gente, lá no Antigo Testamento, o templo era o lugar da presença especial de Deus. Mas no Novo Testamento, esta presença está em cada crente, em cada um de nós. Em cada um de nós que aceita e que recebe a esse Deus como nosso Senhor e Salvador. O Espírito Santo, ele é vivificador, ele é o nosso Senhor. Ele nos dá vida, ele nos dá esperança de dias melhores, ele nos dá esperança para que nós permaneçamos de pé, mesmo em meio às tribulações. Nós somos chamados à santidade, meus irmãos. Nós somos esse templo do Espírito Santo. Nós somos chamados a nos afastarmos do pecado e viver de maneira que glorifique a Deus. Amém? Vamos junto, vamos falar isso. Chamados à santidade. Chamados? Sendo templos do Espírito. Somos chamados a nos afastar do pecado e viver de maneira que glorifique a Deus. Eu acho que eu coloquei um slidezinho para facilitar aqui, que eu sei que tem um povo que gosta. Eu imitei meu marido, é verdade, eu imitei mesmo, tudo bem. A gente tem que copiar o que é bom. Tá tudo bem. Olha, só fica copiando o marido dela. Eu copiei meu marido mesmo. Gente, como eu falei, inúmeras formas da gente transbordar do Espírito Santo de Deus, inúmeras. Mas aqui foram as que mais tocam em mim, na minha vida, na minha história de conversão, na minha caminhada, na minha jornada, ainda no princípio, né? Então eu trouxe aqui para vocês e a gente vai falar um pouquinho sobre esses pontos aí. Então, por exemplo, uma das formas, e a essencial, a primeira, né, é o arrependimento. A gente se batiza, é um batismo de arrependimento, isso é a nossa credencial, como igreja tradicional, como a igreja reformada, nós somos batizados pelo batismo de arrependimento. E aí acontece uma coisa maravilhosa, que é onde a graça abunda e nós somos purificados dos nossos pecados. Amém? A gente desce aqui, morre para este mundo e nasce um novo homem. É isso que acontece conosco. Então, aí começa o processo da gente começar a cuidar desse templo do Espírito Santo. O batismo nos leva ao arrependimento, que produz em nós uma caminhada inicial aonde vai brotar na gente o fruto do Espírito de Deus. Gálatas 5,
dos versos 22 a 25, diz assim a palavra de Deus: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Isso é lindo, gente. Isso nos dá encorajamento para a gente saber que a partir do momento que a gente se arrepende, é como se apertasse um reset mesmo, sabe? É como resetar tudo. Você larga o velho homem lá, e aí naquela terra lá, ela precisa brotar o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito está aqui, ó, em Gálatas 5, 22 a 25. Nós temos que perseguir isso aqui. Perseguir isso aqui como quem procura um tesouro. Alegria, amor, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Fácil, né? Facinho, bem facinho. Super fácil, né? Mas a palavra de Deus nos garante, se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Aleluia, Senhor. Aleluia. Que as nossas paixões e os nossos desejos já estejam crucificados lá naquela cruz. E que agora só importa, Senhor, olhar para Ti. A palavra de Deus também nos afirma que, ali em João 16, nos versos 7 e 8, olha só a promessa de Deus para nós. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, o Paracletos, o Espírito Santo, o nosso advogado. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aqui eu quero te dar uma dica. Muitas vezes a gente acha que a gente vai convencer o nosso irmão que está chegando na fé, ou que você está pescando aquela alma para Jesus, você acha que você vai você, XPTO, vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu já te falo, isso não é obra nossa. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Então, se você realmente tem um desejo no seu coração de trazer alguém para Jesus, você tem que ser templo desse Espírito, porque o convencimento vem através do Espírito Santo de Deus. Não é através da nossa vida. Entre aspas. A minha vida tem que ser uma vida que reflete Cristo. Vocês viram aquela imagem lá inicial, feita por inteligência artificial? Eu dei lá todos os comandos para o prompt para ele gerar. E eu comecei a falar. E ele me manda uma pessoa com uma pomba do Espírito Santo irradiando e transbordando de dentro para fora. Ou seja, é algo que é perceptível e você não precisa falar nada. Porque o Espírito Santo é que vai convencer. Fácil? Não é, meu irmão. Mas, quando nós buscamos a este Deus como quem procura um tesouro escondido, todos os dias, não negligenciando a leitura da palavra, não negligenciando as disciplinas espirituais, acredite, o nosso corpo será o templo do Espírito Santo de Deus. Então, aqui, primeiro ponto, arrependimento. Purificação dos pecados. O Espírito Santo nos purifica. Segundo, a gente precisa mortificar as práticas da carne. Olha só quais são as obras da carne manifestas. Gálatas 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mais instrução para a nossa vida. Mortificar as práticas da carne. Porque tem coisas aqui que, aos nossos olhos,
são coisas violentas, agressivas, tóxicas, né? Mas às vezes elas estão tão presentes, tão do nosso lado que a gente nem imagina. E por isso que é tão importante que nós mesmos sejamos o habitat desse Espírito Santo. Porque as trevas, elas não se misturam com a luz. E o Espírito Santo que habita em mim e vocês, em cada um de nós aqui, ele é capaz de discernir essas coisas do mundo também. Romanos 8, 13 e 14 nos diz: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Falamos sobre arrependimento dos pecados, sobre nos purificarmos, sobre um Espírito Santo que nos purifica. Falamos sobre mortificar as práticas da carne, as obras da carnalidade, que vira e mexe, elas brotam na gente, a gente buscar essa mortificação. Também a gente fala sobre destronar os ídolos do coração. Que muitas vezes não são ídolos de barro, ídolos que você pode pegar. Eles são ídolos invisíveis, que estão escondidos em nós e a gente nem sabe que eles estão lá. E a gente precisa pedir ao Santo Espírito de Deus para nos dar discernimento. Olha o que diz o Salmo 51 e o salmista. Eu leio esse salmo e eu tremo e me dá um temor, porque eu consigo me transportar para o que esse salmista estava sentindo na hora que recebeu essa inspiração da palavra. Salmo 51, versos 10 e 11. Diz assim a palavra: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Meus irmãos, nós vivemos numa rotação que o nosso Criador não planejou para nós. Deus não planejou essa vida que nós levamos. Muito trabalho, muito esforço, muita correria, muitas tarefas, muita produtividade. Eu tenho que ser produtivo. Não. Era um jardim e a sua criação. Um jardim com tudo o que nós precisávamos e mais um tanto. Nós não fomos programados para isso. Então a gente, comumente, o nosso espírito se encontra desestabilizado. Eu falo por mim. Por mais que a gente busque, vira e mexe, a gente se encontra desestabilizado. E aqui, muitas das vezes, essa desestabilização, essa inquietação, essa expulsão da presença do Espírito da gente, de perto de nós, é porque nós estamos idolatrando alguma coisa, porque nós estamos substituindo o lugar do nosso Deus. Quando eu valorizo mais o meu trabalho, achando que se eu morrer de trabalhar e morrer de me esforçar, eu vou ganhar mais dinheiro e eu vou ter uma vida mais tranquila, automaticamente eu estou substituindo o lugar de Deus. Porque o único que merece toda adoração, todo o nosso esforço é o Senhor. Quando eu valorizo mais a minha família, o meu marido, os meus filhos, a minha família perfeita, eu tiro o lugar que é de Deus. Quando eu valorizo o meu filho, quando eu valorizo o meu carro, quando eu valorizo a minha casa, a minha conta bancária. Procurem aí os ídolos do coração. Vários, até hoje eu vivo nessa loucura, nessa busca de identificar todos eles. Deu um tilt aqui. Então, destronar os ídolos do coração
é um caminho importante para que a gente deixe espaço para o Espírito Santo. Porque se essas coisas vão concorrer com Deus, obviamente não vai ter espaço para manifestação, não vai ter espaço para que o Espírito habite, não vai ter espaço, porque sempre alguma coisa vai estar consumindo a gente, deixando a gente ansioso, deixando a gente nervoso, quando na verdade a nossa preocupação tem que ser a eternidade, tem que ser a nossa salvação. Eu não estou falando aqui para a gente ser esquivo, desleixado, deixar de trabalhar. Não. O que eu estou dizendo para você e para mim, meu querido irmão, é que nós precisamos buscar Deus em primeiro lugar, não negligenciar o culto ao nosso Deus, e as outras coisas a gente vai fazer, a gente vai correr atrás, a gente vai trabalhar direitinho, a gente vai fazer com excelência, porque a gente é crente, porque a gente é cristão, que nem diz a pastora, que é no fio do bigode, né? Então, mas a gente tem que deixar espaço para que o Santo Espírito de Deus habite, né? É tanto que o salmista fala: não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito, porque facilmente qualquer um de nós pode deixar isso acontecer, afastar o Espírito Santo, porque a gente se desvia do alvo. A outra coisa que a gente falou aqui, que a gente trouxe como uma possível tarefa para a gente conseguir desenvolver esse ambiente, esse templo que transborda do Santo Espírito, é desenvolver compaixão, piedade e perdão. Fala, Deus! A compaixão e o Espírito Santo estão profundamente conectados na Bíblia. O Espírito Santo é quem transborda o coração dos crentes, capacitando-os a demonstrar compaixão genuína pelos outros. Estão ouvindo, né? É o Espírito Santo que nos capacita. Então, às vezes a gente vai dizer, mas eu não consigo amar aquele irmão. Consegue sim, o Espírito Santo vai te capacitar. Ele vai te dar compaixão, ele vai te capacitar. E quando você menos esperar, você vai quase colocar o seu irmão igual um bebê no seu colo e cuidar dele. Em Gálatas 5, nos versos 22 e 23, diz assim, eu não coloco, você consegue projetar para mim esse texto? Eu não consegui copiar ele aqui. A compaixão pode ser vista como parte dos frutos do Espírito, especialmente no amor, na bondade e na mansidão. A gente já tinha lido anteriormente. Só faz um recorte aqui sobre os frutos do Espírito. A compaixão é essencial na vida cristã, pois reflete o caráter de Deus. Jesus demonstrou compaixão inúmeras vezes, e o Espírito Santo nos ajuda a seguir esse exemplo, sensibilizando-nos para as necessidades dos outros e nos guiando a agir com misericórdia. Eu confesso, meus irmãos, que eu realmente eu sou muito convencida de que talvez uma das coisas mais difíceis é a questão da compaixão, da piedade e do perdão. Porque a gente sempre está numa lógica, mas não é justo, mas fez isso comigo, então eu deveria, não deveria ter feito isso, eu não deveria ter recebido isso, eu não merecia. E a gente vive essa lógica, só que nós devemos entender que a gente não tem que viver a lógica desse mundo, a gente tem que viver a lógica do Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho é sobre Jesus Cristo de ponta a ponta. E Jesus é compassivo, Jesus é misericordioso. E a gente precisa se espelhar nesse exemplo de Jesus. Lá em Atos, tem várias passagens no livro de Atos que fala que o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo aconteceu em homens piedosos e tementes a Deus. Se você ler o livro de Atos, várias ocorrências da manifestação do Espírito Santo de Deus aconteceu com pessoas tementes a Deus e piedosas. Nós temos instrução para a nossa vida. E mesmo assim, a gente esquece que a gente precisa do temor do Senhor, a gente precisa ser piedoso. Ana, então você está dizendo que se eu for temente a Deus e piedoso, o Espírito Santo vai habitar em mim. O que eu estou te dizendo é que isso é um bom passo para que o Espírito Santo se manifeste na tua vida de uma maneira
poderosa e sobrenatural até você transbordar. Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento. Deixa essa palavra para você, meu irmão, para mim também, que nós sejamos tementes e piedosos para que haja manifestação do Santo Espírito em nós. Que nós exerçamos o perdão que é tão difícil para muitos. Às vezes a gente conversa com as pessoas e a gente vê que é uma dor, é um sofrimento de conseguir liberar perdão, mas eu te digo, meu irmão, sem liberar perdão, esquece. Não tem habitado o Espírito Santo de Deus. O perdão é uma decisão. Você precisa decidir para que o Santo Espírito de Deus possa habitar o teu coração. Por último, eu coloquei aqui que nós devemos buscar intencionalmente viver em comunhão. Olha que coisa mais linda do mundo, do planeta. Que eu estava lendo e falei, nossa, 1000 vezes a gente faz isso e a gente nem sabe que a gente está declarando, né, sobre o povo de Deus o aprofundamento da comunhão. Olha só o que diz a palavra na carta de Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios 13:14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Nós devemos buscar intencionalmente viver em comunhão. Essa palavra que eu li é a bênção apostólica. Paulo convoca o aprofundamento da comunhão entre os crentes. Ele não convoca o Pai e o Filho, ele convoca o Espírito Santo. E isso tem tudo a ver com a obra geral de unificação do Espírito Santo com a igreja. Aqui é tudo, quando você começa a estudar a Bíblia, parece matemática. É muito lindo. Não sei se eu posso falar isso. Acho que é por isso que o pastor Caio gosta tanto de fazer continha na Bíblia, né? Porque é muito lógico, realmente, quando você começa a concatenar as coisas, palavra é lançada, e aí você vai catando ela no Antigo, no Novo, nos Salmos, nos Provérbios, e tudo vai se concatenando. Então, é também um exercício muito excelente de nós, como cristãos, buscar intencionalmente viver em comunhão. E aqui, gente, eu vou fazer mesmo uma propaganda das células, tá? Às vezes a gente está cansado, trabalhou pra caramba, passou um dia super atarefado, e fala, nossa, eu vou para a célula começa às 8 horas. Aí a gente vai conversar, vai prosear, vai ficar até 11 horas, 12 horas. É assim, né? A célula aqui. Mas, gente, a gente chega aqui, muitas vezes a gente é curado do cansaço. Quem participa de célula que pode dar esse testemunho para fazer que eu não estou falando besteira? Você chega super cansado, acabado, destruído, o mundo passou por cima de você 10 vezes assim, ó. Aí um irmãozinho maravilhoso, temente a Deus e piedoso, abre a boca, o Espírito Santo sai lavando todo mundo. E aí você fala, eu não tenho problemas, minha vida é maravilhosa, obrigada, Jesus. Não é assim? É assim que acontece. Então, assim, o meu sonho assim, é que todo o povo que eu lidero ali, toda essa turma que está na coordenação minha do Júnior, a igreja inteira, tá? Mas como a gente tem umas ovelhas aqui para pôr dentro do aprisco, todas vocês. Mas tem umas que a gente tem que cuidar um pouquinho mais, é que todas façam parte de células. Porque elas vão ser pastoreadas. Nós nos pastoreamos. A gente não precisa do pastor. Nós nos pastoreamos, nós nos ajudamos. Nós reforçamos a palavra, nós estudamos as palavras, nós trazemos ao entendimento. Juntos. E precisa ser intencional. Acabou. Até aqui a palavra. Usando você, pastor Getúlio. Eu uso todos os meus pastores amigos maravilhosos. Em resumo, o Espírito Santo, ele é vivificador, ele é Senhor, ele é o sustento de toda a existência. Thalitinha, cadê tu, mulher? Vem cá, mulher linda. Ele é o sustento de toda a existência, ele é o sopro de vida em nós. Ele torna a nossa comunhão possível. O Espírito Santo, a gente pode até dizer que faz com que a igreja se torne terapêutica, um lugar de cura. Um lugar onde o evangelho verdadeiro é pregado,
onde as pessoas são alimentadas do verdadeiro leite, o leite eterno, aquele que nos dá sustância. E por fim, tudo que é bom, tudo que é belo e verdadeiro é derivado do Espírito Santo de Deus. Para terminar essa pregação, eu queria te convidar, se você pudesse, a ficar de pé. Ontem eu fui com o Júnior num evento de cristãos, mas são cristãos de negócios. E vários empresários falando, palestrando, tal, 1, 2, 10, vários. E aí, por último, sobe um pastorzão lá, que é o presidente da coisa toda. Mas aquele homem, ele simplesmente é o chefe de tudo. Mas parecia o chefe de nada. Por causa da humildade. Por causa do temor. E esse homem começou a falar. E cada palavra que aquele homem inundava a gente com um poder, com uma manifestação tão poderosa do Espírito Santo, que eu falava, meu Deus, não para, eu não quero que... Meu Deus, eu quero ser assim. Eu quero ser assim, eu quero ser cheia, até transbordar. Aquele homem já não estava mais preocupado com a reputação dele, ele não estava nem aí. Ele não estava preocupado mais com dinheiro. Ele não estava preocupado em ser super rico, porque ele entendeu que a prosperidade dele vem dos céus. Ele estava preocupado em anunciar o evangelho, a dizer para os empresários para ajudarem uns aos outros, para deixarem de ser egoísta, de se ajudar, de falar a verdade, de falar o que precisa ser falado. Ele estava preocupado em falar de eternidade. E eu, uma jovem, vendo aquele homem falar, e meu coração palpitava, eu falava, Senhor, é possível que você possa fazer isso comigo, que ao abrir da minha boca as pessoas sejam inundadas com o Espírito Santo de Deus, capazes de convencer essas pessoas a mudar de rumo, a mudar de rota, a romper com esse sistema. Romper com o sistema é ser obediente. Obediente até a morte de cruz. A gente lembra disso? Obediente até a morte de cruz. E a gente saiu de lá vibrando, né, lindo? Eu e ele no carro. A gente foi dormir 1h da manhã. O negócio terminou 11 horas. Eufóricos os dois conversando. Mas amor, e você viu o que ele falou? Ele falou, não, o Espírito Santo, o cara estava cheio do poder de Deus. Vamos orar? Vamos orar para que cada um de nós que está aqui nessa noite, em cada lugar dessa igreja, a você que vai assistir essa mensagem, que você seja cheio do Espírito Santo de Deus até transbordar, até que as pessoas possam sentir, sem você falar nada. Porque você é uma mulher de Deus, porque você é um homem de Deus, porque você procura ter a estatura do varão perfeito, que é Jesus, porque você procura se parecer com Ele dia após dia, e você está matando a sua carne, você está matando a sua vontade. Meu amado irmão, é muito difícil, é desafiador. Porque a gente precisa comer, a gente precisa se vestir, a gente precisa de sustento. E às vezes a gente se apavora com a má notícia. Mas nós temos que olhar para a eternidade. Nós temos que buscar a nossa salvação. E me ajude. Se você me vê tropeçando, me ajude em oração em primeiro lugar. Porque muitas vezes a gente quer apontar o dedo na cara do irmão e dizer, você, ore, porque existe um justo juiz, um consolador. O Senhor Jesus deixou Ele para nós e Ele pode convencer a todos e a tudo dos caminhos retos, da retidão nos caminhos do Senhor. Amém? Cadê os adoradores? Vem me ajudar aqui. Depois que você fala muito, você não consegue cantar, não.
eu navegarei no oceano. Só adorarei e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, enche-nos, 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 enche-nos até transbordar. e enche-me de novo. O Espírito Santo de Deus, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei somente a ti, somente a ti, Da minha vida, o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac e Abraão. compreende É o único Deus, sem nenhuma explicação. oh Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Sou teu Espírito, 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 que desce como fogo, Vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Santo Espírito, se tem alguém aqui que se sente inadequado, que acha que o seu corpo não é capaz de receber o Espírito Santo de Deus, eu declaro no poder do nome de Jesus que a partir de hoje você será mais frutífero, mais cheio do poder de Deus como você nunca experimentou na sua vida. Não se afaste dos caminhos do Pai. Busque-o através da sua palavra, através da adoração, como a quem procura um tesouro precioso escondido. Visita cada um dos meus irmãos aqui nesta noite, Pai. Visita, Pai, consola, Espírito Consolador. Derrama um bálsamo, derrama bálsamo sobre o teu povo, bálsamo. Obrigada, Pai, obrigada pelo teu poder, obrigada pelo teu amor.
Santo Espírito de Deus, obrigada por tua manifestação poderosa entre nós. Dai-nos uma semana, um restinho de semana abençoado, que nós estejamos grudadinhos nos teus pés, junto de ti. Cuida de cada família, cada casa, Pai. Traz, Senhor, possibilidades. Mostra para os meus irmãos, Pai, que Tu és Deus, que só Tu és Deus, que Tu és bom e que vale a pena a jornada de caminhada contigo até o grande dia em que estaremos juntos. Que o amor, que a graça de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós. Vão na paz, meus irmãos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia.